Bom, eu fiz vocês lerem aqui ativação profética, vivendo a plenitude e o propósito no empreendedorismo e na carreira profissional. Queridos, como eu posso definir, para que possamos começar a mergulhar nesse entendimento, o que é uma ativação profética no empreendedorismo e na carreira profissional de alguém? Alguém que queira ter uma carreira de sucesso. Eu vou usar uma palavra que eu estou aqui, talvez a intenção não é minimizar, mas é uma palavra técnica, então, por favor, não se escandalize, mas ativação profética é uma ferramenta, eu vou usar essa palavra, uma ferramenta disponível, acessível e imprescindível para aquela pessoa que queira entender, que queira mergulhar, que queira ser anelado, que queira anelar, que queira se aliançar com o entendimento, com as coisas espirituais, com a palavra de Deus, trazendo para a sua vida profissional e trazendo para dentro da sua empresa. Isso é ativação profética. A ativação profética, ela vai depender das suas atitudes. A ativação profética vai depender do seu posicionamento. A ativação profética vai depender do quanto você quer buscar o Senhor, o quanto você vai confiar nele e o quanto você vai entregar as tuas expectativas do teu crescimento empresarial, da tua empresa, dos desafios do dia a dia, juntamente com ele. Eu estou falando em chamar o Espírito Santo de Deus, exatamente ele, para que seja seu sócio, para que seja seu coach, para que ele te dê a visão, para que ele, diante de situações embaraçosas, diante de situações onde nós não sabemos a resposta, você tenha para onde ir, você tenha quem consultar, você tenha quem ouvir, e sabendo que a resposta será verdadeira e não será uma resposta errada, será um caminho que verdadeiramente você vai poder seguir. Queridos, nós precisamos disso para falar de finanças, para falar de empreendedorismo? Sim, muito. E nós vamos nos aprofundar nesse texto, na ativação profética, através de um texto onde Jesus, ele começou a ensinar a Nicodemos as coisas desse mundo. Vou recapitular. Ele começou a ensinar a Nicodemos as coisas espirituais. E aí, no ensinamento de Jesus, ele fez uma analogia em relação ao vento. E ele mostrou que é necessário nascer de novo. Impressionante. Coloca aqui o texto para que a gente possa ler. Está no livro de João, capítulo 3, versículo 8, e Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Glória a Deus. Eu disse que ia falar do vento e também ia falar do sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, olha que impressionante. Se 2 barcos à vela saírem do mesmo porto ao mesmo tempo, um pode ir para o norte e o outro pode ir exatamente no sentido contrário, para o sul, impulsionados pelo mesmo vento. Prova disto é que o vento não dá a direção ao barco, mas o que dá a direção ao barco é a disposição das velas. Eu quero começar esse entendimento te dizendo que os ventos da vida, os ventos das circunstâncias que você enfrenta no seu dia a dia, eles não vão determinar o seu fracasso ou o seu sucesso. E sim, a forma como você vai dispor as velas do seu barco. Os ventos das circunstâncias, eles não vão dirigir a sua empresa e também não vão dirigir a sua carreira profissional, pois não são eles que dão a direção, e sim exatamente como você dispõe as velas. A disposição das velas é que vão dar direção ao seu barco. E quando eu faço essa analogia, quando Jesus falou do vento, eu quero te dizer o seguinte:
Quais são essas velas? Que velas são essas que vão dar direção à minha carreira profissional, que vão dar direção à minha empresa e aos meus negócios, a tudo que eu estou sonhando? Exatamente todas as suas atitudes diante dos ventos das circunstâncias. São as atitudes que você toma é que vão dar direção, é exatamente a disposição que você dá a essas velas. Por exemplo, as velas, neste caso, podem ser o foco que você dá à sua empresa. O foco que você dá todos os dias na concentração exatamente do seu negócio. O foco, as velas, elas podem estar na visão que você tem do negócio. Meus queridos, eu já experimentei, já passei por isso. Se não fosse o Espírito Santo de Deus me dar a visão do empreendedorismo, a visão do negócio, a estratégia para enfrentar o dia a dia, eu teria sucumbido, eu teria fraquejado, eu teria voltado para trás. As velas, elas podem ser a visão. E Deus, o Espírito Santo de Deus, pode te dar essa visão. Você concorda comigo? Amém? As velas, elas também podem ser a interpretação que você dá à realidade atual. Eu te pergunto, que interpretação você tem dado aos ventos das circunstâncias? Que interpretação que você dá hoje à realidade que você enfrenta? A gente conhece muito, ouve falar no YouTube, também nos cursos de autoajuda, que são muito importantes, e eles fazem muito aquela comparação do copo. Quando o copo está pela metade. Quem conhece isso aí? A gente pergunta, você vê o copo meio cheio ou meio vazio? É um exemplo perfeito de como você vê a realidade. Como você enxerga a realidade das circunstâncias. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo a época das maiores oportunidades no ramo do empreendedorismo. As maiores oportunidades estão agora, e eu estou falando desta década. Eu estou falando nesta nossa geração. E vou mais além. Eu falo também que as maiores oportunidades estão surgindo agora no ano de 2020, exatamente por causa da pandemia. Muitos empreendedores, eles estavam com as suas velas baixadas. E quem estava levando o seu barco era o vento das circunstâncias. Muitos empresários hoje, no ano de 2020, tiveram ali o seu barco sacudido. E tiveram que repensar, tiveram que se reinventar, tiveram que analisar novamente. E muitos estão se descobrindo, eu ouço muitos comentários dizendo, gente, eu estou ganhando muito dinheiro, eu agora que estou crescendo. Por quê? Porque foi obrigado diante de uma situação como essa. E muitos começaram a dar uma nova direção ao seu barco, porque colocaram as suas velas para outra direção. Muitos estão até descobrindo outros segmentos, outros ramos de atuação. Por quê? Porque surgiu esse desafio. Então eu te pergunto, como você tem enxergado a realidade hoje? Eu vou falar uma coisa para espantar você. Preste atenção no que eu vou te falar. Daqui a 15 anos, as maiores empresas do mundo ainda não nasceram. Eu vou repetir. Daqui a 15 anos, as maiores empresas que se tornarão as maiores empresas do mundo ainda não nasceram. Esta é a complexidade dos dias atuais. Hoje nós vivemos esse desafio e vocês têm percebido isso. As mudanças são constantes. Então, para o empreendedor, ele consegue enxergar exatamente nesse momento magnífico que nós estamos vivendo, de tantas mudanças, aí é que aparecem as oportunidades. Há um tempo atrás, eu diria às pessoas, nunca abra uma empresa sem ter dinheiro. Hoje eu já não posso falar isso. Tem muita gente abrindo empresa praticamente com nada e ganhando muito dinheiro e tendo sucesso. Exatamente porque tem a visão ampliada. Exatamente porque tem colocado o seu barco, as suas velas, na direção correta. Que silêncio. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero continuar dizendo para vocês que quando você é nascido de novo, você começa a entender. Porque, pastor, o senhor está falando nascer de novo como empreendedor? Sim, eu estou falando isso. Eu não estou aqui, é óbvio que essa palavra
Quando Jesus colocou, Jesus estava falando das coisas espirituais. Mas eu também estou falando das coisas espirituais ligadas à sua profissão, ligadas à sua empresa, porque Deus tem todo o interesse da tua prosperidade e do teu crescimento. Porque se o teu coração é livre, meu irmão, você vai estar glorificando o nome de Deus. Você vai estar gerando riquezas. Você está gerando empregos. Pessoas e famílias, elas têm a sua renda através da sua empresa, através do seu crescimento. E isso Deus tem todo o interesse. Por isso que eu quero te dizer uma coisa. Não são as circunstâncias, não são esses ventos que fazem o homem. As circunstâncias atuais apenas revelam o homem. O que está acontecendo hoje não forma você. Mas o que está acontecendo hoje revela você. Revela quem você é e revela como você está. Agora, você começa a ter esse entendimento cada vez maior quando você começa a chamar a presença de Deus, você começa a entender a grande necessidade, como eu falei no início, a grande ferramenta, que é você consagrar, você entregar e você convidar, você se ativar profeticamente, para que você possa viver a plenitude e o propósito de ser muito bem sucedido nos seus negócios. E eu já falei aqui no Global Business passado, quando Deus está no negócio, o Espírito Santo de Deus, por isso que eu falo com muito temor, se a prosperidade chegar, você pegar essa veia e o caminho porque você quer, você foi ativado profeticamente, o Espírito Santo no caminho nem vai deixar você acabar com a sua saúde. Porque você tem que viver a plenitude do propósito. Ele vai gemer por você. Se você um dia sair da ética, ele vai gemer por você. Porque o nome dele está sendo glorificado. Você consegue compreender isso? Nós temos um sócio maravilhoso. Mas nós precisamos nos entregar, nós precisamos confiar. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Como empreendedores, eu quero fazer aqui uma outra analogia. Porque o empreendedor, obviamente, ele empreende, mas a palavra empreender é uma palavra muito ampla. Porque empreender, ela fala de visão, ela fala de atitude e de muitas outras coisas. E o nosso chamado como empreendedores, eu quero fazer aqui uma analogia, é que nós temos que ser o termostato e não o termômetro. Quando você liga o ar-condicionado lá da sua casa ou do seu carro, se você colocar 19 graus lá, é o termostato, ele é que define a temperatura. E ele mantém a temperatura. E nós somos chamados para isso. Você tem que ser termostato. Você tem que definir a temperatura. Você que tem que definir o ambiente. Você que tem que marcar o território. E não ser marcado. E não simplesmente ser um termômetro. Você conhece muitas vezes o empreendedor quando você pergunta para uma pessoa assim, e aí, como é que andam as coisas? E a pessoa fala, rapaz, mas está ruim, hein? Mas o negócio está feio. Olha, está esquisito, está não sei o quê. Eu não condeno a pessoa a falar isso. Mas a pessoa tem que falar isso para alguém que possa ajudá-la. Alguém de confiança. Aí ela está abrindo o jogo. Isso é saudável. Mas agora, essa ser a sua confissão diária, esse empreendedor, ele não é termostato, ele é termômetro. Ele só marca a temperatura do mercado. Agora, o empreendedor termostato, se você perguntar para ele, como é que andam as coisas? Ele não vai mentir, mas ele vai dizer, olha, tem muitos desafios, mas eu estou abrindo o caminho, eu estou avançando. Ninguém me para, não. Esse define. Queridos, eu quero colocar aqui um questionamento. Ele pode ser um pouquinho duro, mas é para isso que nós estamos aqui, para sermos ampliados. E quem sabe, muitos dos empreendedores aqui resolvam nascer de novo hoje. Porque nós temos que, às vezes, quebrar certos conceitos, certas coisas que a gente tem praticado na nossa profissão, na nossa área, e que a gente tem que parar para pensar, falar, gente, eu posso fazer diferente. Eu tenho que parar de fazer isso. Eu tenho que tomar uma nova atitude. Meus queridos, se a tua empresa, ela está do mesmo tamanho que há 5 anos atrás, ou talvez até menor, eu sinto muito te falar, mas você está sendo um termômetro, não está sendo um termostato. Se as suas finanças estão
do mesmo jeito que há 5 anos atrás, ou às vezes pior, você está sendo o termômetro, você não está sendo o termostato. Se essas indagações mexem com você, quem sabe hoje, uma aliança mais verdadeira, de entender que aonde ninguém tem as respostas, o Espírito Santo, ele tem a resposta para te dar. Ele tem um caminho para te mostrar. E você pode confiar. Queridos, o que eu estou falando é tão prático, é tão óbvio. Olha, diante da pandemia, os grandes especialistas, cada um fala uma coisa. Opiniões hoje de médicos, da ciência, totalmente divergentes. Será que eu não preciso do Espírito Santo? Eu preciso. Eu preciso. Quem precisa? Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Todo aquele que é ativado realmente, profeticamente, lá na frente vocês vão lembrar de mim. Vocês vão começar a experimentar algumas coisas de Deus muito impressionantes, que começam a trazer para você, no seu dia a dia, coisas que você vai começando a ficar admirado, fala, meu Deus, Deus está me revelando isso. Eu quero te dizer, se você entendeu o que eu estou colocando hoje aqui, ativação profética no seu coração, para que você siga, para que você entregue, você realmente confie, você fala, Deus, aquela oração sincera, Senhor, eu quero ser um empreendedor de sucesso, eu quero ter tantas filiais, eu quero isso, eu quero aquilo, coloca isso de coração, mas seja verdadeiro, honesto, fala assim, eu vou fazer a minha parte, totalmente, mas eu quero o teu sobrenatural. Gente, muita revelação vai acontecer. Eu vou te dizer que Deus nos chama, gente, para fazer coisas que são impossíveis. Já pensou você sendo chamado por Deus para fazer coisas impossíveis? Jesus, ele disse para Pedro, ele convidou Pedro para andar sobre o mar com ele. Era impossível. Jesus disse para Lázaro, olha que interessante, sai do túmulo. Deus trabalhou a ativação profética no profeta para profetizar sobre o vale dos ossos secos. Disse, filho do homem, profetiza sobre esses ossos. Ativação profética. Aonde existia morte, para haver vida. Deus nos chama para fazer coisas impossíveis. Meus queridos, no Antigo Testamento, se uma pessoa tocasse um leproso, ele se tornaria imundo. Na Nova Aliança, depois do derramar do Espírito Santo, por isso que eu estou falando tanto dele. Hoje, se você tocar um leproso, não é para você se tornar imundo, é para trazer cura para ele. É para curá-lo. Por isso que você vive a Nova Aliança. Por isso que o Espírito Santo foi derramado. Ele está livre, ele está ao nosso acesso. Mas ele está à busca dos verdadeiros adoradores. Ele está à busca daquele que o quer. E que quer fazer a sua parte. A tua empresa vai mudar. O crescimento ele virá. Você vai ver que as metas e os objetivos vão ficando mais claros na tua vida, porque você começa a ver o caminho que Deus está te dando. Você começa a trilhar esses caminhos, porque você confia nele. Ele está te dizendo, ele está te dando a resposta. Isso é maravilhoso. Uma salva de palmas para o Senhor. Se nós olharmos a história da humanidade, quantos empreendedores já fizeram o que todos diziam que era impossível? Quantos já fizeram? Quantos já inventaram o que era impossível no passado? Você é empreendedor. Você tem DNA de empreendedor. Só que você precisa se entregar e confiar e saber que você tem o DNA para esse chamado. Amém, meus queridos? Eu quero te dizer que quando Jesus, ele disse para Pilatos que o seu reino não era desse mundo, Jesus ele não estava dizendo ali para Pilatos que ele não fazia parte desse mundo. Que ele não fazia parte das coisas desse mundo, e que ele não se importava com as coisas desse mundo. Jesus estava dizendo para Pilatos que a força dele
não vinha das coisas desse mundo. Por isso que eu quero te dizer, que se você entender o que é ativação profética na tua vida empresarial e na tua carreira, você começa a entender que a tua força, que o teu poder, não estão vindos da força do seu braço e não das coisas desse mundo, mas das coisas do alto, das coisas dele. Por isso que Jesus ensinou para Nicodemos, por isso que Jesus fez essa analogia em relação ao vento, por isso que ele falou, mas é necessário, para entender essas coisas, é necessário nascer de novo. Esse é o convite, esse é o chamado. Eu espero que o Espírito Santo esteja queimando o teu coração aí, e que você saia daqui hoje, sabe, pensando nessa palavra, e você colocando o seu coração à disposição dele, fala, Senhor, o que eu faço para glorificar o teu nome? Já que eu quero crescer, já que eu quero empreender, já que eu quero abrir a minha empresa, já que eu quero ser mais próspero, já que eu quero ter conquistas, eu quero comprar um outro carro, eu quero ter uma casa nova, eu quero o crescimento. É uma entrega, mas é possível. Mas as forças não vêm desse mundo, vêm dele. Por isso, meus queridos, que eu falo que hoje existe, olha, o empreendedor, ele tem que entender que nós hoje temos uma demanda muito grande por atualização, por conhecimento. E quem é empreendedor, ele começa a entender o que o mercado está falando. O empreendedor, ele começa a entender o recado do mercado. E você começa a ter as suas ideias. Você começa a abrir caminho no que o mercado está falando. Eu li num livro que uma única edição do jornal The New York Times, ele tem mais informações numa única edição de um dia do que um leitor voraz do século XV ele poderia obter. Olha que impressionante. Como a gente vive um mundo de informações. E olha a sacada, gente. Olha a sacada, você que está querendo abrir uma empresa ou mudar o seu negócio. Olha que sacada. O mundo precisa cada vez mais de pessoas especializadas, porque as informações elas estão mudando tanto. A tecnologia está vindo, está mudando tanto o planeta. É possível que daqui a um tempo, todo o conhecimento humano dobre, talvez a cada ano, por causa da tecnologia. E nós temos muita preguiça, gente. Vamos abrir o jogo. Às vezes nós temos preguiça de conhecimento. Eu vivo lá na empresa levando livros, montei uma biblioteca lá para ter acesso às pessoas, para as pessoas pegarem livros e ler. Porque o ser humano tem preguiça. Imagina se hoje quase todo mundo tem um smartphone na mão. Eu acho que tem alguns aplicativos aí no seu smartphone que se você olhar, você fala assim, meu Deus, eu não vivo mais sem esse aplicativo. Porque já faz parte integrante do seu trabalho, do seu dia a dia. Imagina se aquele que montou o aplicativo, ele te mandasse a atualização para que você fizesse manualmente. Será que você faria? Hoje, nós somos uma geração fast food. E não é porque você é errado, você está errado, você é ruim, não. Nós estamos sendo forjados assim. Isso já virou, isso é cultural. Você aperta um botãozinho ali, quando vem aquilo ali dizendo que os aplicativos têm que ser atualizados, você aperta o botão ali, e ali começa, já vem. O botão não, o Taut, né? Eu já estou falando errado. Você dá o Taut ali, e ali já começa a baixar os aplicativos. O comportamento está mudando. Nós temos que entender isso. Eu vou que ninguém se ofenda, que quem me manda mensagem não se ofenda. Mas, quando você recebe aquele vídeo do WhatsApp, que tem mais de 5 minutos, e vem com aquela música de fundo, falando das verdades da vida, te dando um bom dia, você tem paciência para ficar vendo? É a mudança do mercado. Hoje eu percebo, eu estava observando a minha mudança de comportamento, por isso que a gente, como empreendedores, nós temos que observar o mercado. O que está acontecendo? Eu praticamente assisto mais YouTube do que televisão. Porque no YouTube, eu chego quando eu estou ali no relax, eu vejo o que eu quero na hora que eu quero, o assunto que eu quero. Praticamente tem tudo. Mas se eu quiser ver como é que faz um omelete, eu ponho ali, vai estar lá. Mas se o cara estiver meio que enrolando, um pouquinho enrolando, né? O que você faz? Você não põe para frente olha aí o seu comportamento.
Às vezes eu mando para os meus filhos ali um áudio pelo WhatsApp, se tiver muito longo, já vem a represária. Fala, pai, o senhor está mandando para mim um podcast? Mas o mercado é assim. O mercado, essa é a demanda do mercado. As pessoas querem tudo pronto, objetivo. E hoje, se você não for especialista no que você faz, você vai ficar para trás. Por isso que o mercado está mandando, o mercado demanda pessoas cada vez mais especializadas naquilo que fazem. Por isso que você tem que entender muito o seu produto, entender muito o que você faz. Você tem que ser um especialista, porque você entrega para o mercado exatamente o que o mercado está pedindo. Hoje as pessoas querem tudo muito rápido e objetivo, não tem mimimi, não tem rodeio, não tem frescurinha. Você tem que chegar a saber entregar aquilo que o mercado está mandando. Porque hoje o mercado precisa de atualização, e você está assim, olha o seu comportamento, olha o meu comportamento. Nós estamos com muita pressa. E aí, abrimos grandes oportunidades no mercado. Perceba isso. Empreendedor. Se você está pensando na sua carreira profissional, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor dentro da sua empresa. Se você é empreendedor, a sua empresa tem que ter o melhor serviço, o melhor atendimento, o melhor produto, e entregue aquilo que você promete. O mercado precisa disso. E as empresas, hoje a gente percebe, gente, é segmentação de mercado. Então nós temos que ser realmente especializados. Por que eu estou tocando tanto nessa tecla? Para te dizer o seguinte: você tem que fazer a sua parte, mas existe o sobrenatural. E a ativação profética, ela vai levar você, o seu entendimento, a entender que toda a prosperidade que pode vir sobre a sua vida, sobre a sua empresa, sobre a sua carreira, que você tenha um coração livre, que você saiba que lá dentro você não queira ser glorificado, mas você queira que o Senhor seja glorificado. Essa é a grande chave da ativação profética. Eu quero encerrar te dizendo o seguinte: esse texto que está no livro de Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Eu quero orar, mas eu quero que nessa oração, quando eu estiver falando, eu quero que ao mesmo tempo, a sinceridade do seu coração, se você tiver que dizer para o Senhor, na área empresarial, na área profissional, eu preciso nascer de novo. Faça uma oração sincera. Faça a sua parte, porque Deus é fiel. Ele vai te levar exatamente aonde você quer chegar. Nós temos que procurar tirar um proveito oportuno, né, das circunstâncias. Nós estamos vivendo esse vento hoje, esse vento da pandemia. Todos, de uma forma ou outra, estão sendo impactados. Mas eu tenho visto muitos aprendendo a direcionar as suas velas novamente. Mas muitas vezes é necessário nascer de novo. Saia daqui com essa oração no seu coração, sabe? Entregando verdadeiramente ao Senhor e dizendo: Deus, o que precisa ser tratado em mim? Porque às vezes algumas coisas não dão certo, não saem do lugar. O Espírito Santo está aí para te dizer exatamente o que está faltando, ou o que precisa ser feito. Quem sabe, de uma loja, você agora vai para 30, vai para 15. E eu quero dizer para vocês, não são grandes coisas que têm que ser mudadas, são as pequenas coisas. A própria Bíblia nos ensina, nos capacita, dizendo que são as raposinhas que estragam as vinhas. São pequenas atitudes e pequenas coisas que nós vamos deixando passar, desapercebidos, ou até percebidos, mas a gente deixa passar no dia a dia. E o mercado vai acabar nos engolindo. O mercado pode engolir o que você faz. O concorrente pode passar por cima de você. Mas aquele que tem essa sinceridade, essa ativação profética,
Porque quando você se ativar profeticamente, lá dentro você está dizendo, eu quero tomar um novo posicionamento, eu tenho uma nova atitude. Até o teu corpo vai falar, até o teu peito estará estufado, até você terá uma outra postura, porque você sabe, você acredita naquele que está te guiando, naquele que está te mostrando o caminho, naquele que está te fortalecendo e naquele que está te dando uma nova visão. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Coloque assim as suas mãos, como se você estivesse recebendo. Pensa, por exemplo, uma ativação profética, se ative profeticamente, como se fosse uma chave que estivesse sendo colocada nas suas mãos. Uma chave que pode abrir uma porta ou até várias portas que você está buscando. Uma chave onde você vai abrir uma porta e você, por passar por aquele átrio, você fará uma nova confissão, você terá uma nova confissão, você terá uma nova postura, uma nova atitude. Você saberá que você é imagem e semelhança de Deus, que você tem muita capacidade a ser desenvolvida, mas a força, a vitória vem dele. Senhor Deus, eu quero nesta noite linda, maravilhosa, Senhor Deus, que a tua palavra viva, eficaz, esteja falando, ó Espírito Santo de Deus, porque aqui eu vejo, Senhor Deus, guerreiros, eu vejo empreendedores, eu vejo pessoas de visão, eu vejo pessoas que estão aqui fazendo esse investimento, porque elas querem alcançar, elas querem ir para outro patamar. Pai, cada um aqui tem seus anseios, tem seus objetivos, tem suas metas. Eu declaro, ó Espírito Santo de Deus, capacita cada um aqui, Senhor Deus, com a tua unção. Dissipa todo o medo, tira o medo, Senhor, tira a ansiedade, Senhor Deus. Coloca, Senhor Deus, através dessa chave, um coração novo, um coração voltado para a vitória, um coração determinado, um coração forte. Coloca nessa chave, Senhor Deus, novas visões para o mercado. Coloca nessa chave, Senhor Deus, aquela determinação daquelas pessoas guerreiras e fortes que acordam pela manhã para vencer. Aquelas pessoas, Senhor Deus, que querem chegar no final do dia e agradecer as conquistas. Aquelas pessoas, Senhor Deus, um coração novo, nascer de novo, para que a minha empresa possa glorificar o teu nome, para que o meu sucesso, a minha prosperidade, tudo que vier, Senhor Deus, todo o avanço, todas as conquistas, possam glorificar o teu nome, Senhor Deus. Chama um coração sincero, chama um coração com essa meta, com esse objetivo. Se coloca à disposição do Senhor para ser usado, para ser forjado, para também ouvir aquilo que não te agrada. Senhor Deus, derrama a tua determinação, derrama, Espírito Santo, a tua coragem em cada pessoa que está aqui. Eu declaro isso como verdade, como vida. Homens e mulheres, empreendedores de sucesso, profissionais de sucesso, pessoas que vão chegar lá, e as pessoas olharão para a tua vida, para a tua empresa, para a tua conquista, e verão a face do Senhor. Eu declaro empresas aqui, onde os funcionários trabalharão animados, trabalhados na sua essência, trabalhados na sua autoestima. Eu declaro empresas aqui que as pessoas entrem na sua empresa e sintam uma paz tamanha, uma alegria tamanha de estar ali que as pessoas nem queiram ir embora e nem sabem por quê. Mas é a presença do Espírito Santo de Deus que opera naquela empresa, nesta empresa, no teu negócio, no teu segmento. Eu declaro que a tua boca seja irresistível, que a palavra de poder, de unção do Espírito Santo esteja sobre a tua boca, que ao abrir a tua boca, você seja instruído pelo Espírito Santo e que você se torne cada vez mais irresistível diante das negociações, diante das conquistas. Eu declaro
que agora você tenha visão sobrenatural do teu negócio e dos negócios e do teu empreendimento, e que você possa enxergar com visão de águia. Se você crê, eu declaro essa palavra como verdade, em nome de Jesus. Seja abençoado e que cresça muito em nome de Jesus. Amém.